Nunca imaginei que um simples jantar em família pudesse expor todas as verdades que tentei ignorar por anos. Era o tipo de noite que me forçava a finalmente enxergar meu lugar nesta família pelo que realmente era. Meu nome é Meredith, e eu estava sentada à mesma mesa onde tinha investido meu tempo, meu esforço e minhas economias, incluindo os $59.000 que eles imploraram para que eu usasse para salvar o restaurante. Meu pai colocou o garfo na mesa e pronunciou uma frase que cortou o ar da sala com precisão devastadora. Uma frase dita apenas alguns dias depois de usar o meu dinheiro para tirar o negócio deles do colapso: ninguém precisa mais do seu dinheiro ou de você. O ar não mudou. Minha mãe continuou comendo como se aquelas palavras não significassem nada. Minha irmã ergueu o copo com um sorriso satisfeito, como se a recuperação do restaurante fosse sua vitória pessoal, e como se meu sacrifício nunca tivesse existido. Mantive minha postura firme, mesmo sentindo um calor apertar meu peito. A certeza deles deixava claro que acreditavam que o poder havia finalmente mudado a favor deles. Mas eles não faziam ideia de quanto tempo eu vinha me preparando para aquele momento exato. Eu os observei reescrever a verdade, assumir créditos pelo que nunca construíram e descartar tudo que eu carregara. E entendi que ficar em silêncio seria a decisão mais afiada que eu poderia tomar. Meu silêncio naquela noite não foi rendição. Foi o começo. E ao amanhecer, eles finalmente aprenderiam quem realmente precisava de quem. Se você quiser saber como tudo se desenrolou depois daquele jantar, e por que aquelas palavras acabaram custando muito mais do que eles esperavam, continue comigo até o fim, porque esta história fala por todos que já foram deixados de lado pelas pessoas que mais lutaram para ajudar. Uma ligação da minha mãe chegou no fim da tarde, e a tensão na voz dela fez meu estômago apertar antes mesmo de explicar o que estava acontecendo. Dirigi até o restaurante de churrasco dos meus pais e entrei em um espaço que antes transbordava barulho e confiança, mas que agora parecia drenado de identidade. As cadeiras estavam empilhadas de forma irregular, as luzes mais apagadas que o normal, e o cansaço estampado no rosto dos meus pais contava a verdade antes mesmo de qualquer papelada. Meu pai estava sentado atrás do balcão, com pilhas de contas atrasadas espalhadas. Empurrou uma pilha de documentos em minha direção, e eu passei os olhos pelos números que mostravam o quão perigosamente próximo o restaurante estava de fechar. O tom dele carregava um peso que eu raramente ouvirá: você é nossa última esperança. A frase pesou sobre mim mais do que todas as colunas de dívida jamais poderiam. Perguntei à minha mãe se minha irmã, Aron, poderia ajudar de alguma forma, na esperança de que ela compartilhasse parte da responsabilidade. Minha mãe balançou a cabeça e insistiu que Aron estava lidando com seus próprios problemas. Aron apareceu momentos depois, ainda de pijama, perguntando à mãe o que ela planejava cozinhar para o jantar, sem sequer reconhecer a crise crescente. Minha mãe confortou Aron e me olhou com uma expectativa que não deixava espaço para recusa. Precisei de um tempo para pensar, então encontrei meu melhor amigo, Calvin, em um café tranquilo perto da nossa antiga escola. Calvin ouviu cada detalhe, tentando manter a expressão neutra, embora eu percebesse sua preocupação. Ele me lembrou de todas as vezes em que eu havia entrado em ação pela minha família sem receber reconhecimento. Calvin disse que eu deveria considerar como essa decisão poderia me esgotar novamente, e me perguntou se eu queria repetir o mesmo ciclo. As palavras dele eram sensatas, mas uma parte de mim ainda acreditava que ajudar agora poderia finalmente mudar a forma como meus pais me viam. Naquela noite, voltei ao restaurante. Meu pai me entregou novas contas, cada uma refletindo a mesma história urgente. Minha mãe ficou ao lado dele com uma mistura de desespero e alívio, como se minha simples presença já sinalizasse uma solução. Aron passou novamente e comentou o quanto seu dia tinha sido exaustivo, mesmo sem ter contribuído em nada relacionado ao negócio. Minha mãe passou os dedos pelo cabelo suavemente e sussurrou algo tranquilizador antes de se voltar para mim com olhos cheios de esperança. Meus pais me observavam atentamente enquanto eu lia o último documento. A verdade era clara: o restaurante não sobreviveria sem uma intervenção imediata. Respirei fundo e concordei em ajudar. Disse que cobriria a dívida, que totalizava $59.000, mas que queria um acordo financeiro por escrito para garantir transparência. Minha mãe assentiu quase desesperadamente, e meu pai disse que não era necessário, mas concordou de qualquer forma, principalmente porque sabia que não tinham outra alternativa. Li o contrato 2 vezes antes de assinar, certificando-me de que a cláusula que acrescentei me protegeria caso algo desse errado. Não revelei os detalhes dessa cláusula, e eles não perguntaram.
Meus pais estavam aliviados demais para questionar porque eu insistia em um documento formal. Para eles, a crise parecia desaparecer no momento em que peguei a caneta. Eles me agradeceram repetidamente, com uma emoção que parecia mais desespero do que gratidão. Ao sair do restaurante com o contrato na bolsa, senti uma sensação cautelosa de esperança. Acreditei que intervir poderia finalmente mostrar meu verdadeiro lugar na família. E, por um breve instante, permiti-me imaginar que esse sacrifício mudaria algo significativo. Mesmo assim, uma inquietação silenciosa permanecia sob a superfície, sugerindo que o futuro não se desenrolaria como eu esperava. Algumas semanas depois de a dívida ter sido quitada, o restaurante começou a se mover com um ritmo que me lembrava porque as pessoas da cidade amavam nossa comida nos bons tempos. Eu chegava antes do amanhecer para cuidar das primeiras entregas e frequentemente ficava até a última nota fiscal ser impressa, porque todos os sistemas precisaram ser reconstruídos após meses de negligência. Gerenciava a rotação da cozinha, a escala de funcionários, as aprovações de horas extras, as ligações para fornecedores, as transferências semanais e o fluxo constante de feedback dos clientes, que vinha mais rápido do que eu esperava quando o cheiro de um negócio estável se espalhou pelo bairro novamente. A pressão me exaumia em alguns dias, mas havia uma estranha clareza em ver o lugar respirar em vez de sufocar sob contas não pagas. O movimento cresceu ainda mais na segunda semana, quando filas se estendiam pela porta durante o horário de almoço. Minha mãe cuidava do caixa com uma energia que eu não via há meses, embora ocasionalmente olhasse para Aaron, que começou a aparecer em horários imprevisíveis. Aaron atravessava a cozinha com uma prancheta que nunca usava e ficava perto de conversas das quais nunca fizera parte quando o restaurante enfrentava dificuldades. Sua presença mudava o clima, forçando-me a me afastar para que ela não me acusasse de excluí-la. Ela sorria para os clientes como se tivesse trabalhado durante o período difícil, depois me seguia para o escritório sem ser convidada para observar meu progresso na folha de pagamento. Minha mãe e meu pai elogiavam Aaron sempre que os clientes comentavam sobre a comida ou o atendimento. Falavam sobre sua dedicação, seus instintos de liderança e sua visão para o cardápio. Mesmo sem ter oferecido uma única sugestão quando o banco ameaçou a execução, eu ouvia sem interromper, porque minha energia precisava permanecer focada em manter o sistema estável, em vez de corrigir a versão deles da história. Aaron acenava com a cabeça a cada elogio, como se aquilo confirmasse algo que ela acreditava sobre si mesma há anos, enquanto eu digitava silenciosamente, evitando qualquer reação que pudesse ser interpretada como ressentimento. Percebi mudanças sutis dentro do escritório nos dias seguintes. Reuniões que antes me incluíam passaram a acontecer atrás da porta fechada do depósito. Fornecedores ligavam para confirmar decisões das quais eu não tinha ouvido falar. As planilhas semanais de orçamento eram revisadas por outra pessoa e depois colocadas na minha mesa sem explicações. O padrão se repetiu vezes suficientes para que eu entendesse, não era um erro. Aaron estava se tornando o centro do planejamento deles, mesmo sem ter experiência em lidar com a reconstrução financeira. Sua confiança crescia a cada sussurro que trocavam longe de mim, e ela começou a corrigir minhas decisões na frente de funcionários mais novos que haviam chegado após a crise terminar. Meu pai descartava minhas perguntas quando eu tentava esclarecer as mudanças, dizendo que confiava na perspectiva nova de Aaron. A frase se fixou em minha mente com um peso desconfortável, porque refletia a mudança que eu sentia em todos os cantos do restaurante. Adaptei minha abordagem criando distância sempre que possível, o que me permitia observar sem provocar conflito. Essa distância protegia meu foco e também revelava o quanto Aaron estava ansiosa para imitar uma autoridade que nunca conquistou. Ela monitorava pequenas tarefas que antes faziam parte da minha rotina diária e depois relatava suas observações à minha mãe com uma confiança silenciosa, sugerindo que esperava que minha mãe concordasse com suas avaliações. Durante esse período, continuei trabalhando em um ritmo calmo, preservando a estabilidade do restaurante e evitando confrontos diretos. Acompanhei cada mudança cuidadosamente e documentei cada alteração de responsabilidade, não para confrontar alguém de imediato, mas para entender até onde planejavam me afastar. As constantes reatribuições mostravam uma versão da verdade que eu tentara ignorar quando a crise da dívida começou. Percebi que precisava me proteger muito antes do golpe final chegar à mesa de jantar, porque os sinais de alerta já estavam ali, entrelaçados em cada decisão que tomavam sem mim. No final daquele mês, senti que uma mudança se formava antes mesmo de alguém pronunciar uma palavra. Embora tentasse manter o foco nas operações que ainda exigiam atenção, o restaurante parecia diferente, como se decisões tivessem sido tomadas sem me consultar.
Ainda assim, esperei que meus pais falassem, em vez de supor a direção que pretendiam tomar. O anúncio veio em um momento tranquilo no escritório, quando minha mãe cruzou os braços com uma expressão que quase parecia de simpatia. Ela disse que Aaron começaria a gerenciar o lugar por um tempo, porque não queriam que eu me exaurisse depois de tudo que havia feito. Meu pai apoiou a decisão com um aceno de cabeça, acrescentando que Aaron possuía um estilo de liderança natural do qual o negócio poderia se beneficiar enquanto entrava em uma fase mais forte. As palavras caíram com um peso surdo, não porque eu temesse ser substituída, mas porque o tom deles indicava uma conclusão que já haviam alcançado atrás das portas fechadas. Aaron entrou no escritório alguns segundos depois, com uma confiança radiante que deixava claro, ela já sabia da decisão muito antes de ouvir. Ela explicou seu plano para um novo modelo de operação, que incluía turnos prolongados, protocolos de escala revisados e uma alteração no cardápio que acreditava modernizar o restaurante. Sua voz carregava uma certeza ensaiada, fazendo a proposta soar como uma apresentação que ela vinha esperando para fazer. Ouvi atentamente, identificando as falhas práticas. No entanto, Aaron interpretou meu silêncio como um convite para assumir o controle com ainda mais entusiasmo. Em pouco tempo, os funcionários começaram a me procurar com preocupações de que Aaron os pressionava além dos limites razoáveis, especialmente quando exigia ciclos de preparação mais longos sem considerar o esforço físico da equipe da cozinha. Vários descreveram momentos em que Aaron os corrigia abruptamente na frente dos clientes, criando uma tensão que se espalhava pela equipe mais rápido do que eu esperava. Continuei observando em silêncio, porque responder de forma defensiva só daria a Aaron um motivo para me retratar como resistente a melhorias. Aaron intensificou seu envolvimento revisando seções do registro financeiro que mal havia olhado durante a crise, e depois inserindo notas que contradiziam os registros legítimos que eu mantinha há meses. A situação se tornou mais grave quando percebi que ela havia modificado determinadas entradas em vez de apenas verificá-las. As mudanças eram sutis o suficiente para parecerem correções de digitação, mas precisas o bastante para deslocar a responsabilidade de pedidos específicos de alto custo de decisões que ela tomara recentemente para datas anteriores. Estudei seus ajustes em silêncio, porque confrontá-la prematuramente só faria assumir uma autoridade que não havia conquistado. Ela me notou revisando o livro-caixa em uma tarde e fez um comentário suave, carregado de mais veneno do que volume. Aaron disse que precisava que tudo estivesse organizado corretamente, agora que assumia um papel formal. Seus olhos permaneceram sobre mim tempo suficiente para sugerir que acreditava que os números deveriam refletir sua versão da ordem, e não a verdade registrada durante a reconstrução. Minha mãe elogiou Aaron mais tarde naquele dia, dizendo a um garçom que o restaurante finalmente tinha uma direção real sob a orientação de Aaron. Meu pai ecoou o sentimento com um comentário sobre os instintos firmes de Aaron, deixando um gosto residual mais revelador do que eles pretendiam. A aprovação dele se tornou cada vez mais evidente à medida que a semana avançava, enquanto minhas contribuições desapareciam das conversas, como se pertencessem a um capítulo distante. Continuei trabalhando em um ritmo constante, o que me permitia acompanhar as mudanças sem revelar o quanto estava atenta a cada deslocamento de autoridade. Aaron caminhava com uma confiança aumentada, quase um sentimento de direito, e a equipe passou a me tratar com cuidado, percebendo a mudança no equilíbrio de poder de uma forma que não compreendiam completamente. Durante uma noite tranquila no escritório, após o movimento do jantar, peguei o acordo financeiro que havia assinado no início da crise. O papel parecia mais pesado do que eu lembrava ao desdobrá-lo para revisar a cláusula que incluí para minha proteção. A cláusula não resolvia tudo ainda, mas me lembrava que eu havia me preparado para a possibilidade de que a gratidão desaparecesse assim que a estabilidade retornasse. Li lentamente, percebendo que talvez precisasse agir antes do que planejara, porque os sinais de declínio já se manifestavam nas decisões de Aaron e na pressa de meus pais em deixá-la refazer tudo que me permitiram reconstruir. Então veio aquele jantar, aquele em que todos agiam como se as últimas semanas tivessem sido perfeitamente normais. Minha mãe arrumava os pratos com um entusiasmo forçado, enquanto meu pai se recostava na cadeira com uma calma que sugeria que tudo em seu mundo finalmente estava sob controle. Aaron estava sentada à minha frente com sua postura habitual de confiança, girando o vinho como se estivesse celebrando uma vitória que só ela entendia. A sala tinha um brilho estranho, como se a tensão que pairava entre nós tivesse sido cuidadosamente dobrada e colocada debaixo da mesa. Sentei-me e imediatamente percebi que algo ensaiado estava prestes a se desenrolar. Minha mãe fez algumas perguntas casuais sobre as operações do restaurante, perguntas cujas respostas ela já conhecia, pois as discutira com Aaron muito antes deste jantar.
Eu não era mais convidada para essas conversas, e todos à mesa pareciam confortáveis fingindo que esse fato não importava mais. Aaron começou a listar o que chamou de conquistas do mês. A única coisa que eu ouvia era o apagamento do meu trabalho. Ela passou por cada melhoria que eu tinha feito desde que a dívida foi quitada, apresentando cada passo como se fosse sua própria ideia, sua própria iniciativa, seu próprio talento. Ela falava com uma confiança que nunca possuíra antes do dia em que paguei $59.000 para salvar o restaurante de fechar. Minha mãe concordava com cada ponto que Aaron fazia. Meu pai acrescentava comentários aprovando a liderança natural de Aaron, com o tom de alguém anunciando uma promoção. Observei seus rostos com uma sensação estranha de distanciamento, como se os visse de fora da minha própria vida. Aaron me lançou um olhar, com um sorriso afiado o suficiente para cortar o ar, um reconhecimento silencioso de que ela havia assumido uma posição que agora acreditava pertencer inteiramente a ela. A farsa poderia ter se estendido por mais tempo, mas meu pai decidiu que a noite precisava de uma conclusão. Ele pousou o copo na mesa com precisão deliberada, olhou diretamente para mim e pronunciou a frase que cortaria o último fio que nos mantinha juntos: ninguém precisa mais do seu dinheiro ou de você. As palavras caíram pesadamente na sala. Minha mãe não piscou. Aaron não se moveu. Reagiram como se aquela declaração tivesse sido planejada e acordada muito antes de eu entrar pela porta. Aaron se inclinou ligeiramente para a frente, com a voz suave: o restaurante está prosperando por minha causa, não por sua. Sua confiança era absoluta. Minha mãe não objetou. Meu pai não a corrigiu. Aceitaram a versão reescrita da realidade sem hesitação. Uma versão em que eu não existia na história da recuperação deles. Olhei para Aaron por um longo momento, depois para minha mãe e meu pai. Nenhum deles encontrou meu olhar com um mínimo de reconhecimento pelo que eu havia feito. Não mencionaram os sacrifícios. Não mencionaram as longas noites. Não mencionaram o dinheiro que manteve suas portas abertas. Era como se minha contribuição tivesse sido apagada de suas memórias. Não discuti. Não levantei a voz. Não me defendi. Experiência dura me ensinara que discutir nesta família só fazia a verdade desaparecer mais rápido. O silêncio revelava mais do que qualquer confronto poderia. Naquele silêncio, li cada motivo, cada mudança de lealdade, cada acordo oculto que eles presumiam que eu era cega demais para enxergar. O jantar continuava ao meu redor, mas eu me retirei do ritmo da conversa deles. Observei a forma como Aaron descrevia os planos futuros para o restaurante. Observei como minha mãe se rendia a isso. Observei como meu pai apoiava. E percebi que a traição já havia se completado muito antes daquele jantar. Quando a refeição finalmente terminou, levantei-me lentamente, sentindo uma determinação que nunca havia conhecido antes. Se eles não precisavam mais de mim, estavam prestes a aprender o que isso realmente significava. Eu agiria naquela mesma noite. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza estranha, como se todas as emoções da noite anterior tivessem se assentado o suficiente para abrir espaço para uma decisão irreversível. Saí de casa mais cedo do que o habitual e dirigi até o banco com a mentalidade de alguém que não devia mais nada a pessoas que desprezaram todas as contribuições que eu já fizera. A atmosfera no saguão carregava a seriedade necessária para me manter firme no que estava prestes a fazer. No balcão de atendimento, encontrei o consultor financeiro que me ajudara a elaborar os termos do investimento quando quitei a dívida do restaurante. Seu papel sempre for avaliar riscos e garantir que todas as minhas decisões financeiras estivessem em conformidade. Ele me reconheceu assim que disse meu nome e perguntou qual cláusula eu pretendia ativar. O modo como me olhou deixou claro que não se tratava de uma visita rotineira. Pedi a ele que interrompesse oficialmente todos os pagamentos automáticos saindo da minha conta para o sistema do restaurante. Não houve hesitação. Após algumas confirmações, o fluxo de caixa retornou ao seu legítimo dono, eu. Ele me informou que as transações recorrentes haviam sido bloqueadas e que quaisquer pagamentos futuros teriam que vir diretamente de quem estivesse legalmente administrando o restaurante. Em seguida, solicitei o cancelamento de todas as linhas de crédito de fornecedores que eu havia criado para estabilizar o estoque durante a fase de recuperação. Isso significava que os fornecedores não dependeriam mais da minha conta para a quitação de faturas. Cada pedido agora teria que passar pelo sistema do restaurante, sem nenhuma das proteções que eu havia colocado anteriormente.
O consultor documentou minha solicitação minuciosamente, confirmando que o cancelamento entraria em vigor imediatamente. Quando me perguntou se eu queria retirar meu capital, entreguei-lhe o contrato e apontei a cláusula que permitia a retirada total caso a transparência na parceria fosse comprometida. Ele releu a sessão, assentiu e disse que eu tinha todo o direito, desde que a solicitação fosse formalizada por escrito. Assinei o formulário de retirada e observei enquanto ele o arquivava no sistema. Essa transação não foi apenas um procedimento financeiro. Foi o momento em que me desliguei de um ambiente que não me dava nem o mínimo de respeito. Enquanto saía do banco, meu celular vibrou sem parar com alertas do sistema de gestão do restaurante. Não precisei abrir as notificações para saber o que diziam. Aaron certamente viu a notificação que jamais esperava encontrar: pagamento falhou. Eu quase conseguia imaginar seu rosto, confuso, perdendo o controle de repente, tão distante da arrogância convencida que exibia no jantar da noite anterior. Minha mãe e meu pai provavelmente assumiriam que era um problema técnico. Sempre acreditaram que tudo funcionava bem porque o universo era simplesmente bondoso com eles, sem jamais perceber que era eu quem mantinha tudo em ordem silenciosamente. Hoje, eles finalmente veriam o que acontece quando a confiança é substituída pelo senso de direito. Não olhei para trás ao sair do banco. Não precisei. Eu acabará de ativar a cláusula que eles nunca se deram ao trabalho de ler. Uma semana depois, as consequências de cada decisão que haviam ignorado finalmente chegaram com um peso que ninguém na minha família sabia carregar. Acordei com uma série de mensagens não lidas do fornecedor do restaurante. Cada mensagem chegava com urgência crescente, todas dizendo a mesma coisa: a empresa não poderia enviar mais nenhuma remessa porque o saldo em aberto havia ultrapassado o limite permitido. O e-mail copiava tanto minha mãe quanto meu pai, e apresentava os números com uma clareza que não deixava espaço para desculpas. Os pagamentos em atraso haviam acionado um bloqueio, e o restaurante não atendia mais aos requisitos para fazer novos pedidos. Ao meio-dia, Aaron tentou levar o dia adiante com os poucos ingredientes restantes no estoque, fingindo que a situação era administrável. Os clientes chegavam esperando o cardápio habitual, mas a cozinha estava sem metade dos itens essenciais, gerando uma frustração que se espalhava rapidamente pela sala de jantar. Pessoas viravam-se na porta ao serem informadas de que seus pratos favoritos não estavam disponíveis, e algumas questionavam se o restaurante havia mudado de dono. Observei a distância enquanto as avaliações online do restaurante despencavam em poucas horas. A equipe, já exausta com os novos horários impostos por Aaron, começou a pedir demissão em grupos. Um cozinheiro disse a ela que se recusava a continuar quando ela estendeu os turnos sem aprovação. Outro funcionário a confrontou em particular após descobrir que a folha de pagamento havia sido atrasada novamente. Aaron reagia com a frágil confiança de quem acredita que a autoridade vem do volume e não da competência. Suas reações ficavam cada vez mais desesperadas sempre que um funcionário enviava um e-mail de demissão. Em 48 horas, a equipe foi reduzida a uma fração do necessário para o funcionamento do restaurante. O colapso acelerou quando Aaron tentou conduzir o movimento do jantar com trabalhadores temporários inexperientes que ela havia chamado de última hora. Ela explodiu com um garçom diante de uma sala cheia, culpando por um copo derramado que claramente fora causado pelas instruções caóticas dela. Um grupo de clientes se levantou e saiu após testemunhar a cena. Alguém gravou a explosão de Aaron, e um pequeno vídeo apareceu online com o nome do restaurante. O post se espalhou rapidamente entre os moradores, multiplicando o dano. Minha mãe e meu pai tentaram estabilizar a situação ligando para todos os contatos que haviam guardado ao longo dos anos. Contataram ex-funcionários, primos, conhecidos distantes e até antigos clientes que trabalhavam em distribuição, na esperança de que alguém pudesse contornar o bloqueio dos fornecedores. Cada ligação terminava da mesma forma: sem pagamentos atualizados, nada podia ser processado. Os limites que eu havia desativado permaneciam bloqueados, e a porta financeira na qual eles confiaram por meses não existia mais. Eles tentaram me contatar em seguida. Minha mãe deixou uma longa mensagem pedindo ajuda apenas desta vez. Meu pai enviou várias mensagens curtas insistindo que o problema era temporário e que o restaurante só precisava de uma pequena ponte para se manter à tona. Aaron escreveu por último, tentando mudar o tom ao sugerir que eu deveria agir como família. Li todas as mensagens sem responder. O silêncio parecia mais limpo do que qualquer explicação que eu pudesse oferecer. Eles haviam traçado sua linha naquela mesa de jantar, e eu finalmente aprendi a traçar a minha.
As ligações se intensificaram nos 2 dias seguintes. Pediam para nos encontrarmos pessoalmente, prometendo conversar calmamente. Recusei sem hesitar, pois não tinha mais intenção de ficar na mesma sala onde a culpa era disfarçada de expectativa. Eles insistiram novamente, desta vez me pressionando a visitar o restaurante para ver os danos pessoalmente. Recusei essa sugestão também. A situação era clara o suficiente sem que eu precisasse testemunhar o colapso pessoalmente. No final da semana, o restaurante havia parado completamente. Sem suprimentos, sem equipe e sem um sistema de gestão funcionando, o lugar fechou suas portas indefinidamente. Aaron evitou qualquer contato depois de perceber que ninguém poderia absorver as consequências de seus erros. Minha mãe e meu pai tentaram salvar o que restava de seu orgulho, mas a verdade pesava entre eles de uma forma que não podia mais ser ignorada. Eu não intervi. Não expliquei nada. Apenas deixei a estrutura que eles defendiam com tanta ferocidade desmoronar exatamente como havia sido construída. Algumas semanas depois do fechamento, o silêncio em torno da minha família pesava mais do que qualquer confronto que já tivéssemos tido. Ele se instalou em cada ligação não atendida, em cada mensagem que não chegava mais e em cada espaço onde acusações antes preenchiam o ar com tensão. Pela primeira vez em anos, observei a distância se formar sem resistência, e deixei que ela crescesse, porque era a única coisa que finalmente fazia sentido. Meus pais tentaram, a princípio, manter o desastre em segredo. Mas a realidade nunca coopera com o orgulho. Quando os fornecedores exigiram o pagamento total, foram forçados a vender móveis, equipamentos e até mesmo a velha caminhonete que meu pai sempre jurou que guardaria para sempre. Houve dias em que vizinhos assistiam compradores levarem os itens da garagem enquanto minha mãe ficava na porta, com o rosto pálido e sem cor. Nenhum deles me chamou para reclamar ou pedir conselho. O silêncio entre nós carregava uma mensagem que eles finalmente compreenderam, mas jamais admitiram. Aaron tentou escapar das consequências com a confiança que já não tinha mais posição para sustentar. Ela se candidatou a todas as vagas de gestão em um raio de distância, mas cada entrevista terminou da mesma forma. Ex-funcionários compartilhavam suas experiências, e a reputação que ela achava ter construído se desfez mais rápido do que ela esperava. Parou de postar sobre sua jornada de liderança online, e até mesmo seus amigos mais próximos se afastaram silenciosamente ao perceberem a história por trás do colapso do restaurante. Nunca celebrei sua queda, embora reconhecesse que era consequência natural das escolhas que ela se recusou a assumir. Em uma tarde, arrumei minhas coisas sem alarde e deixei o Texas para trás. Escolhi uma cidade onde ninguém conhecia meu sobrenome, onde eu podia entrar em um emprego sem que as pessoas sussurrassem sobre o restaurante, onde podia começar meus dias sem me preparar para a crise de outra pessoa. Na primeira noite em meu novo apartamento, percebi que o silêncio não mais soava ameaçador. Ele parecia merecido. Entendi que a paz não era a ausência de conflitos, mas a ausência de pessoas que esperavam que eu me sacrificasse para manter o conforto delas. Meus pais nunca se desculparam, e eu nunca pedi que o fizessem. A distância fez desaparecer as expectativas que eles um dia colocaram sobre mim, e aprendi que não precisava de encerramento por parte de quem nunca teve intenção de oferecê-lo. Aaron enviou uma única mensagem, perguntando se eu estava disposta a conversar pelo bem da família, mas escolhi não responder, pois já não acreditava que lealdade significasse retornar a lugares que se recusavam a me valorizar. Cortar os laços não parecia cruel. Parecia necessário. Construí novas rotinas, novas amizades e novos objetivos que finalmente eram meus. O peso que carreguei por anos se dissolvia lentamente a cada manhã. Acordava sem esperar pelo próximo pedido, pela próxima crise ou pelo próximo lembrete de que meu valor sempre fora condicionado aos olhos deles. Ao me afastar, recuperei um futuro que eles jamais imaginaram que eu escolheria para mim mesma. Existem momentos na vida em que proteger a própria paz se torna mais importante do que preservar lealdade quebrada. Aprendi que o amor sem respeito drena você até que esqueça quem é, e que limites não são crueldade, mas uma forma de sobrevivência. Afastar-se de pessoas que se recusam a assumir responsabilidades não é traição. É um resgate pessoal. A cura começa no momento em que você se escolhe, mesmo que isso signifique abrir mão da família que você um dia tentou tanto salvar. Obrigada por acompanhar esta história até o fim. Seu tempo e empatia significam mais do que você imagina, e agradeço de verdade a cada ouvinte que reflete sobre essas experiências com o coração aberto.
Se esta jornada fez você pensar sobre lealdade, limites ou autoestima, convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua perspectiva pode ajudar alguém que também está tentando encontrar sua própria força.